Um estudo pioneiro nos Estados Unidos está a dar esperança na recuperação de lesões cerebrais com o recurso a células estaminais do sangue do cordão umbilical. O Falar Global dá-lhe a conhecer a Inês, uma das crianças portuguesas que participa nesse estudo. Inês nasceu no dia em que lhe foi detectada paralisia cerebral, uma perturbação do controle da postura e movimento, consequente de uma lesão no cérebro em período de desenvolvimento que se estima afetar 2 em cada 1000 bebés. Não se conhecem as causas nem a cura para os danos cerebrais, mas a esperança da recuperação da Inês nasceu no mesmo dia que ela, quando os pais decidiram criopreservar as células estaminais do sangue do cordão umbilical. Tínhamos que tentar descobrir se havia alguma possibilidade de as utilizarmos, afinal de contas tínhamos feito a criopreservação, há tantas e diversas patologias em que elas podem ser utilizadas, e começamos a pesquisar à procura, até que depois descobrimos através da CrioNews que estava a ser desenvolvido um estudo nos Estados Unidos. Foi então que eu vi um vídeo de um menino que tinha integrado esse estudo e que tinha tido uma recuperação absolutamente fantástica, e naquela hora o pensamento foi: temos que fazer isto. O vídeo está no YouTube e mostra um bebê com paralisia cerebral que entrou num ensaio clínico nos Estados Unidos, que se baseia na infusão de células estaminais do cordão umbilical na própria criança. Passados alguns dias, o bebê, que não falava nem tinha controle sobre o seu corpo, passou a ser apenas uma sombra do que era. Mas este é apenas um estudo experimental, onde é testada a segurança do procedimento, não se podendo atribuir a evolução da criança às células estaminais. Quando estamos a falar de testes de fase 1, digamos, é isso que interessa, é saber se o procedimento em si é seguro ou se há algum risco, e isso aparentemente não houve nenhuma complicação major nos vários crianças que foram submetidas a este procedimento. Depois, posteriormente, será avaliada a sua eficácia. Aliás, há neste momento um estudo pela mesma universidade já com esse objetivo de começar a testar a eficácia da infusão de cordão nesses doentes específicos como paralisia cerebral. A Inês foi aceita no estudo e em abril de 2009 viajou até aos Estados Unidos para receber a primeira dose das suas células estaminais, 20% da amostra guardada. E os resultados, que poderiam manifestar-se entre 6 meses a 1 ano, começaram a surgir mais cedo. 2 meses depois de termos regressado aos Estados Unidos, notamos de facto que ela começou a olhar, começou a interagir, começou a fazer coisas que não fazia, desde a ter mais mobilidade com as mãos. Ela tinha maior dificuldade do lado direito, agora tem muito mais mobilidade, que veio evoluindo até hoje. E, acima de tudo, notamos também que ela melhorou a parte do tronco, não é? Obviamente que toda a parte de fisioterapia complementa e é um fator muito importante. O projeto em si implica também estimulação, que se não a fizermos, logicamente, também não vemos resultados. E tem sentido que a Inês, nesse aspecto, tem evoluído, não só do ponto de vista motor, mas também da parte da comunicação, da atenção dela com o mundo. É uma miúda que, neste momento, já consegue ter mais tempo a cabeça controlada no espaço, para poder ver o objeto, para poder brincar com o objeto, já consegue manter-se mais tempo direita. Uma segunda infusão está marcada para breve, numa fase do estudo em que se vai testar realmente a eficácia do procedimento. Mas este é um processo limitado. Sabemos que a reinfusão de células estaminais está limitada à dosagem que existe de células, né? Portanto, a partir do momento em que gastarmos a última dose de células estaminais, provavelmente não teremos essa opção como mais uma possibilidade. Então teremos que continuar a procurar, teremos que continuar a tentar encontrar formas de podermos ajudar a Inês e dela vir a ter uma vida dentro dos padrões normais. Todo o processo de recolha de células estaminais após o parto obedece a vários passos para garantir a sua congelação. Além de ser preciso obter um número específico de células, também é necessário despistar problemas que inviabilizam o processo. Na Crioestaminal, a empresa pioneira na criopreservação em Portugal e onde a Inês tem as suas células estaminais guardadas, existem ao todo desde 2006 cerca de 40.000 amostras criopreservadas. Mas das mais de 600 amostras recebidas por mês, 5% são rejeitadas. Raul Santos, como vimos na peça, as células estaminais podem ser um verdadeiro seguro de vida para o bebê.
Reinaldo, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, eu diria que as células staminais são um recurso mais que as famílias têm à sua disposição para tratar um vasto conjunto de doenças ao longo da vida, se porventura tiverem infelicidade da criança ou de um irmão que seja compatível, necessita dessas células para tratar uma dessas patologias que pode afetar ao longo da vida a pessoa. Portanto, é um recurso que nós consideramos que tem, neste momento, já um conjunto de aplicações bastante considerável, mas que, para além disso, tem um potencial enorme e que nós acreditamos que esse potencial no futuro será ainda maior. Mas ainda há uma grande controvérsia relativamente à eficácia das células estaminais. Porquê? Eu diria que tem a ver um pouco com a forma como encaramos esta temática das células staminais. E antes de mais convém esclarecer que há aqui dois tipos de células staminais. As células staminais embrionárias, essas sim que levantam algumas questões éticas, uma vez que muitas vezes implicam a destruição do embrião para serem obtidas, e depois temos as células staminais adultas, nomeadamente as células staminais do sangue do cordão umbilical, que apesar de serem recolhidas à nascença são consideradas células adultas e que essas não envolvem, do ponto de vista ético, e uma vez que não implicam a destruição do embrião que eu referi há pouco, não levantam essas questões éticas. Levantam-se também algumas questões que têm a ver com a probabilidade de utilização dessas células staminais recolhidas a partir do sangue do cordão umbilical, e que hoje em dia existem estudos que apontam para probabilidades de utilização distintas. Aquilo que nós temos vindo a sentir é que essas probabilidades de utilização têm vindo a aumentar, o que de alguma forma valida a necessidade de a criostaminal ou outras empresas ou bancos públicos poderem guardar as células staminais do sangue do cordão umbilical. Neste momento há um banco público que preserva e guarda essas células staminais para além das empresas privadas, é assim que neste Exatamente. Funciona o sistema. Desde o ano de 2009, efetivamente existe um banco público de células staminais do sangue do cordão umbilical, que surge depois de empresas como a Criostaminal, que iniciaram a sua atividade em 2003 e, portanto, no nosso caso somos inclusivamente a primeira empresa a surgir em toda a Península Ibérica e, claro, em Portugal. E que, de alguma forma, veio complementar a oferta existente, uma vez que dar a possibilidade a todos os pais que tenham esse interesse de guardar as células staminais dos seus filhos, no sentido de poderem ajudar outras crianças que possam necessitar dessas células. Eu faria analogia com um banco de sangue. Exatamente, com dádivas que... Exatamente, são dádivas altruístas, portanto as pessoas doam as células staminais dos seus filhos e ficam disponíveis para todas as outras pessoas que eventualmente elas venham a precisar. Exatamente, com uma única e grande diferença que tem a ver com a propriedade dessas células. No caso da criostaminal, nós prestamos um serviço que é dirigido às famílias e, portanto, as células são propriedade exclusiva da família, e no caso do banco público, as células deixam de ser propriedade da família, ficam disponíveis nesse banco e, em caso de necessidade, podem ser usadas por quem delas necessita. Raul Santos, como vimos na peça, no caso da Inês, parece que a utilização das células staminais foi uma verdadeira mais-valia. Há resultados? Sim, eu julgo que, embora sendo resultados ainda muito preliminares, e uma vez que este tipo de tratamentos envolvem a necessidade de algum tempo para que os resultados sejam visíveis, obviamente que os indicadores que temos, e pela peça que vimos, apontam no sentido de que a infusão das células staminais que nós tínhamos guardadas na criostaminal desta criança, da Inês, contribuíram para melhorar a sua aprendizagem, as suas funções motoras, e obviamente que isso acaba por ser o concretizar daquilo que é a missão de uma empresa como a Criostaminal. E a confirmarem-se os resultados
por este estudo norte-americano onde está envolvida a Inês, a paralisia cerebral, por exemplo, pode vir a ter um combate pela positiva muito forte com um método desta natureza. Será que a paralisia cerebral pode de facto ser combatida com muito mais eficácia por esta via? Eu diria que, e conforme também foi dito na peça, é com certeza mais uma opção disponível em termos clínicos para melhorar significativamente a qualidade de vida destas crianças que nascem com este tipo de limitação. Portanto, nós temos que acreditar que a ciência e a medicina de facto dão, e temos muitas evidências de que assim é, evolui e que aquilo que estas células terminais permitem em termos de tratamento de paralisia cerebral, que hoje em dia já, conforme vimos, permitem resultados muito interessantes, que no futuro esses resultados sejam ainda melhores. Num país com a sinistralidade rodoviária, como é aquela que infelizmente é reconhecida a Portugal, acha que na regeneração da medula, por exemplo, resultante de problemas de acidentes rodoviários, as células terminais poderão também ter um papel importante no futuro? Existem efetivamente estudos a decorrer a nível internacional, inclusivamente a Crios Terminal tem projetos de investigação nessa área, no sentido de permitir a regeneração da espinal medula recorrendo às células terminais do sangue do cordão umbilical. Portanto, eu diria que não devemos nesta fase criar demasiadas expectativas a pessoas que tenham sofrido esse tipo de acidentes, mas obviamente que a comunidade científica está muito otimista relativamente a novas áreas de aplicação das células terminais do sangue do cordão umbilical, nomeadamente na recuperação de lesões traumáticas dessa natureza. Neste momento, e como sabemos, porque recentemente a comunidade científica e a opinião pública internacional foi alertada para a possibilidade de cientistas alemães, através de células estaminais, terem encontrado a cura para o flagelo do século XXI, ou um dos flagelos, que é a SIDA. E isto por transferência de células estaminais em alguém que tinha um problema de leucemia e, entretanto, parece que conseguiu resolver os dois problemas. Exatamente. De facto, pode ser a grande esperança no combate à SIDA? É efetivamente mais um avanço. Uma vez mais eu teria alguma cautela para, mais uma vez, não criar expectativas que depois possam vir a não concretizar-se nas pessoas que estão nessa situação. De qualquer forma, é efetivamente um estudo e um caso que demonstra que as células terminais, de facto, podem ter aplicações que vão além daquilo que são as aplicações atuais, que são aplicações no foro hemato-oncológico, sobretudo. E esse caso, de facto, é demonstrativo desse potencial que as células terminais possuem, uma vez que, e já agora, se me permite, descrevendo um pouco o caso, um doente com leucemia e que tinha ao mesmo tempo o vírus HIV, foi submetido a um transplante com células terminais, no caso medula óssea, mas provavelmente podia ter sido com sangue do cordão umbilical se o tivesse recolhido à nascença, uma vez que não foi possível porque é uma atividade que ainda tem muito poucos anos, exatamente. Mas poderia muito bem ser com células terminais do sangue do cordão umbilical e, portanto, essas células terminais e esse dador tinham uma predisposição natural de resistência ao vírus HIV. Quando as suas células foram transplantadas neste doente com leucemia e com HIV, de facto, e passados 3 anos após essa infusão, os investigadores e a equipa médica envolvida nesse caso concluem que, de facto, essa pessoa ficou tratada não só da sua leucemia, como também... E a confirmarem-se estes resultados em outros pacientes, será que é o passo que faltava para que as células estaminais possam considerar-se uma terapia no futuro, para serem aplicadas de forma regular e sistemática? Com certeza. Eu diria que as células estaminais conjugadas com uma área que começa a emergir também, que é a terapia génica, em que
nós conseguimos de alguma forma silenciar um gene, ou seja, fazer com que um gene não expresse uma determinada proteína, isso, a conjugação das células estaminais e da terapia génica poderão de facto ser o caminho para o tratamento de um conjunto de doenças muito vasto no futuro. AVCs, por exemplo, podem estar no leque de problemas de saúde que eventualmente as células estaminais possam ajudar a resolver? Eu diria que em termos potenciais é uma doença que pode também beneficiar dos avanços que têm ocorrido na área das células estaminais. Nós, em particular, temos na crioestaminal um projeto de investigação que pretende fazer a regeneração do músculo cardíaco após um infarto de miocárdio. Portanto, temos uma equipa de investigação a trabalhar nesse projeto e com resultados também promissores. Portanto, é uma doença que, de facto, tem uma incidência em Portugal muito grande. Obviamente que estamos a dar os primeiros passos, mas a ciência começa com estes pequenos passos e acreditamos que num horizonte temporal de 10, 15, 20 anos, aquilo que sabemos hoje em termos de aplicações das células estaminais vai ser muito diferente e, portanto, acreditamos que esse potencial se vai refletir em termos de aplicações práticas. Vamos aguardar e com muita expectativa. Raul Santos, foi um prazer tê-lo no Falar Global. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. No Global Net desta semana